Olá, bom dia, querido irmão. Estamos aqui nesse último domingo da nossa classe, a Jornada Cristã. Foi uma longa jornada, né? E que bênção podemos acordar nessa manhã para finalizar esse tempo de estudos, tá joia? Nós temos seguido esse livro aqui, Crescimento Espiritual do Jerry Bridges. Espero que você tenha ou tenha adquirido ao longo desse período. E se você não leu ainda o livro inteiro, você vai ter a oportunidade de continuar. Vou aumentar também a tela aqui do nosso vídeo para vocês me verem bem. Então tá aí o resumo do que a gente viu até agora. Recapitulando, foram 11 aulas, uma presencial aqui ainda nas dependências do prédio da igreja, no templo. Depois nós seguimos 10 aulas nesse sistema online. A gente viu o alicerce da graça, o papel do Espírito Santo, a busca da devoção, o exercício da piedade, o crescimento pela palavra, a disciplina da oração, a importância da comunhão espiritual, a formação de hábitos, o serviço alegre. E hoje, a nossa última aula, então, é essa aí, a adoração fervorosa, tá bom? A nossa estrutura da jornada cristã, desse tema de crescimento espiritual, de teologia prática, ela estava alicerçada em 3 sessões. A primeira, a sessão, a importância do crescimento espiritual. A segunda, os meios do crescimento espiritual. E a terceira sessão, aí, as manifestações, os resultados do crescimento espiritual, tá bom? Espero que tenha abençoado você. Então, vamos entrar para a nossa aula, então, a adoração fervorosa. Bom, seguindo o nosso esboço, o que nós vamos ver basicamente são esses 3 tópicos. Vamos ver a importância da adoração para a fé cristã, tá? Depois nós vamos ver o conceito de adoração, qual é o conceito que a Escritura revela para nós, que Deus nos revelou em sua palavra sobre o que significa adoração. E, por fim, as dimensões da adoração. Vamos tentar ser um pouco mais prático aqui do que significa, de fato, na prática, adorar a Deus. Obviamente, lembrando que o crescimento espiritual vai desembocar numa vida de adoração a Deus, tá bom? Esse é o objetivo dessa aula, por isso que ela está aqui nessa matéria de crescimento espiritual. Então, vamos começar a importância da adoração cristã. Deixa eu começar com esse quadro. Queria que você olhasse bem para esse quadro. Esse quadro lembra você de alguma coisa? Lembra você de algum evento, alguma passagem, algum relato da Escritura? Com certeza, né? É o relato foi uma pintura do relato da tentação de Cristo, né? Da tentação do nosso Senhor Jesus Cristo, que está relatado nos Evangelhos. Obviamente que esse é um quadro medieval, com Jesus aí mais branco, cabelo comprido, estilo europeu, né? Com vestes brancas, né? E Satanás ali também vestido como se fosse aí uma mistura de anjo com homem, né? É só uma figura, só para lembrar da gente. Mas olha o que o texto diz. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Eu coloquei esse texto, é um texto bem central para a gente aqui, para a gente ver a importância da adoração, porque nesse ritmo de tentação de Jesus, quando chega a última tentação de Jesus, diz o texto que Satanás o levou, né? Nós não sabemos se fisicamente, mentalmente, espiritualmente, enfim, mas Satanás o levou a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo, a glória deles, e prometeu esses reinos, prometeu aí poder e prestígio e glória para Jesus, desde que Jesus se prostrasse diante do diabo, diante de Satanás e o adorasse. Mas então Jesus volta a citar um texto do Antigo Testamento, e em um texto de Deuteronômio, ele diz, não está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Como essa ideia de adoração é uma ideia importante, né? Quando a gente vê o relato da Escritura, a gente vai ver que Deus fez o homem para adoração. Isso é chamado homos litúrgicos, né?
O ser humano, em essência, é um ser que ele se volta para entregar-se para outro ou para alguma coisa, né? Essa é a ideia de adoração. E quando você vê ao longo de toda a Escritura, você vai ver que esse é um ponto central para a Bíblia. E você também vai perceber que Satanás quis pegar Jesus aí, vamos supor, no calcanhar de Aquiles, né? Quis fazer ele tropeçar numa questão muito central, já que as outras duas investidas já tinham sido frustradas, já tinham sido negadas por Jesus. E ele então vai e tenta a Jesus justamente num ponto central, que é a questão da adoração. Olha o que o Jerry Bridges diz no início do capítulo que ele fala sobre a adoração, no último capítulo, ele diz assim: o que faremos na eternidade? Ele pergunta. Não evangelizaremos, pois estaremos em companhia só de remidos. Não vai precisar mais evangelizar, né? Porque todos que vão desfrutar da eternidade já estarão salvos. Também não discipularemos, porque todos os remidos terão sido conformados com a perfeição, a semelhança com Cristo. Não vai mais haver essa necessidade de nós investirmos na vida uns dos outros, com o intuito de nos estimularmos às boas obras e o amor, né? Porque todos nós teremos a imagem de Cristo. Na verdade, toda atividade cristã nesta vida será finalizada, exceto uma. Todas as atividades cristãs se finalizarão, exceto uma. Essa única exceção é a adoração. A adoração é como se fosse a expressão já eterna da vida cristã, por causa que ela já é expressa aqui, agora, nesse mundo presente, mas haverá de transpassar por toda a eternidade. Por isso que a adoração é um tema muito importante para a vida cristã, tá bom? Quando a gente olha na Escritura, a gente vê o relato, ao longo de toda a história da redenção, a gente vê como a adoração vai aparecendo em momentos chaves e centrais na história bíblica. Primeiro, já no início, nos primórdios do registro bíblico, a gente vê a adoração e o reconhecimento do ser de Deus. A gente vê já no capítulo 4, os dois filhos de Adão ofertaram a Deus em reconhecimento ao ser de Deus, trouxeram ofertas, né? E a Bíblia diz que Abel ofereceu uma oferta de adoração a Deus mais agradável do que Caim, né? É isso que a gente vai ver, né? E a gente vai ver que, inclusive, Abel entra dentro da galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, porque ele adorou a Deus de uma maneira que é mais plena das suas primícias, com uma atitude de fé, com um ato de reconhecimento de quem Deus era. Possivelmente, eles ouviram, tanto Abel quanto Caim, ouviram Adão, seu pai, falarem de Deus, do Deus do jardim, do Deus criador de todas as coisas, das coisas que Adão viu, e então Abel centralizou isso no seu coração e passou a reconhecer quem Deus é. Nós vemos também a adoração e a revelação, por exemplo, né? Nós vemos que Abraão, Isaac e Jacó, ao longo de toda a história dos patriarcas, nós vamos ver que eles foram construindo altares por toda a Canaã, por toda a terra prometida ali, para sinalizar os lugares em que Deus se manifestou a eles com vários nomes. A gente pode ver que os patriarcas, eles eram homens dos altares, né? Quando acontecia um evento em que eles tinham uma revelação de Deus, onde eles tinham um conhecimento um pouco mais profundo de quem Deus era, dos atos de Deus, das manifestações de Deus, eles então erigiam altares, pedras eram colocadas como um altar e uma oferenda era ofertada a esse Deus que havia se revelado, né? Então essa ideia de adoração como uma resposta da revelação de quem Deus era. Nós vemos adoração e redenção. Vimos quando a nação de Israel agora é um povo, o povo hebreu, escravo do Egito. A gente vai ver lá no livro de Êxodo, né, que Moisés é levantado para resgatar a nação de Israel, a fim de que Deus se revelasse de uma maneira mais especial, mais específica para esse povo. E Deus então lhe deu leis, mandamentos, preceitos, ordenanças para esse povo, para que eles fossem um povo distinto dos demais povos que existiam neste mundo, e a maneira como eles então praticavam a religião era uma maneira específica, uma adoração específica ao Deus que havia libertado eles, conforme as promessas feitas aos patriarcas.
Por exemplo, o resgate e a peregrinação do povo de Israel da escravidão do Egito tinha como propósito a adoração divina. Por exemplo, quando Moisés aparece para Faraó junto com Arão, seu irmão, eles dizem o seguinte: olha, Yahvé, o Deus dos hebreus, apareceu para nós e ele está dizendo para você, Faraó, que você permita com que o seu povo vá até o deserto para adorá-lo. Né? A adoração e a redenção. Parece que na história da redenção do povo de Israel, a adoração também figura numa parte central, mas a gente vê mais. A gente vê a adoração e os sacrifícios. Quando a gente vê todas as leis e dispositivos que Deus havia dado para a nação israelita e também na configuração do tabernáculo, os sacrifícios, ofertas e as festas judaicas estavam todas relacionadas com os grandes atos de Deus e como uma gratidão, como uma manifestação, uma lembrança de quem Deus era e de tudo que Deus havia feito para o seu povo. E essa era uma das expressões de adoração dos israelitas durante o deserto e também quando estavam na terra prometida, no período de Samuel, na conquista dos juízes, no período dos reis ali, até que o templo é construído. O tabernáculo era central e os diversos sacrifícios, oferendas e festas que a nação, o calendário, a dieta judaica, tudo isso era a maneira como Deus havia revelado para os israelitas como ele gostaria, como ele desejava e requeria ser adorado pela sua nação, pelo seu povo. Depois nós vemos a construção do templo por Salomão. E Salomão então constrói um templo na cidade de Jerusalém, que era a capital do Império Israelita, e nós vimos que o templo em Jerusalém era o lugar de adoração, o encontro entre o céu e a terra, o povo e Deus. Então, o templo é a manifestação, o ápice da adoração em Israel, da cultura judaica, do povo judeu, onde o povo comparecia para estar na presença de Deus, onde Deus habitava com uma presença especial, né? E ali eram feitas todas as práticas de adoração, de reconhecimento, de honra, de sacrifício, de louvor, de ações de graça, de confissão, de restauração, de renovação da aliança com Deus, nessa ideia de adoração, tá bom? Mas quando chega o Novo Testamento, nós vemos que essa ideia de adoração também é central, porque a vida, a morte e a ressurreição de Jesus inauguram uma nova aliança onde os cristãos adoram a Deus em espírito e em verdade. Lucas 22:20, no cenáculo, na última Páscoa do Senhor Jesus Cristo com seus discípulos, ele então pega o cálice, né, judaico, da festa judaica, que era o cálice da redenção, e ele diz: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue, que vai ser derramado para que o povo de Deus possa ser novamente reunido e agora ter uma nova dinâmica de relacionamento com Deus, né? E essa ideia volta, né, a ideia de adoração, onde Jesus é o templo, o encontro do cristão com Deus. É Jesus, é por meio de Jesus que o cristão tem um encontro com Deus. O Jesus é o sumo sacerdote, ele é o perfeito sacrifício, né? Então, Jesus é o profeta, né? Ele é o rei, né? Então, essa ideia de adoração volta. Mas nós vemos nas cartas dos apóstolos também a ideia de adoração muito central, a adoração e a vida cristã. Hebreus 13, verso 5, diz que a adoração agora é um estilo de vida de lábios que confessam o nome do Senhor como uma expressão de sacrifício, né? Essa é a ideia, uma linguagem sacrificial religiosa, como lábios que confessam o nome do Senhor e uma vida devotada a Deus. O estilo de vida dos crentes manifesta, por meio de suas palavras e atitudes, a adoração a Deus, né? Ainda, né, quando você vê as cartas dos apóstolos, você vê que essa ideia de adoração também também é vista na centralidade da igreja, da assembleia, da reunião, da comunidade dos cristãos. 1 Coríntios 16, Paulo vai dizer que os cristãos deveriam se reunir regularmente, né, com cânticos, com louvores, com ensino, com separar ofertas para envio, para sustento da obra do Senhor, né? A reunião pública dos cristãos como forma de adoração comunitária a Deus, né? E por fim, né, nós vemos aí que no último livro, né, a revelação, o livro de Apocalipse, quando João vê o final dos tempos, a consumação dos tempos, dos séculos, né,
todos os povos da terra estarão unidos para a adoração do único Deus vivo e verdadeiro. É isso que João vê. E como a adoração ela perpassa a história desde a criação até a consumação dos séculos, perpassando aí por toda a eternidade, um povo que reconhece a Deus, que honra a Deus, que vive para Deus e que manifesta essas homenagens e essa exaltação do único Deus vivo e verdadeiro que se revelou e redimiu o povo para si. Tá bom? Mas ainda a gente pode perceber que a adoração é de extrema importância para a fé cristã, porque a gente vê dentro da história da Escritura que Deus rejeita a adoração. Deus não aceita ser adorado de qualquer jeito. Na nossa mentalidade moderna, que além de ser superficial, mas também é muito experiencial, muito sensacionalista, muito emocional, né? O mundo pós-moderno ele tem cada vez mais dado ênfase à experiência, às emoções, os sentimentos. Então a igreja cristã, os cristãos em muitas partes do mundo passaram a acreditar que a adoração é simplesmente quando você tem as suas emoções bem afloradas e sinceras, né? E isso desembocou em várias práticas do culto, várias práticas devocionais diárias, né? Veio vários tipos de movimentos carismáticos, né? Que enfatizavam essa ideia de adoração, que vinha, né? Aqui no Paraná, né? Tinha um lugar que era a casa de adoração, as pessoas ficavam lá 24 horas por dia, imitando o animal, bicho, jogado em posição fetal, né? Jogada na parede, ficavam lá chorando copiosamente, as famosas unções, né? Unção do riso, unção dos seres viventes. Então, tudo isso, e como se isso fosse expressões de adoração de pessoas que verdadeiramente estavam adorando a Deus, e a gente vê que na Escritura nada disso. A gente vê que na Escritura Deus quer ser adorado da maneira como Ele revelou que quer ser adorado. E nós vamos perceber que isso é de extrema importância porque Deus rejeita a adoração. E a gente pode perceber 3 formas em que Deus rejeita a adoração dentro da história da Escritura. A primeira é a adoração a falsos deuses, né? No Decálogo, né? Os 10 mandamentos, o primeiro mandamento começa com isso: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses além de mim, não adorarás outros deuses, nem farás imagens, nem se curvará a essas imagens, né? Vocês não adorarão outros deuses a não ser a mim. Né? Então, como que o primeiro tipo de adoração que Deus rejeita é a adoração a falsos deuses. A gente vai perceber que a adoração a falsos deuses, que nada mais é do que a idolatria, não é apenas a falsos deuses no sentido de divindades criadas pela mente humana, mas a gente vai ver que na Bíblia a idolatria também pode se tornar algo muito legítimo, uma pessoa, um movimento, uma ideia, uma coisa, né? E passar a divinizar isso, né? Então a ideia de idolatria é bem mais ampla, né? Então nós podemos adorar outras coisas no lugar de Deus, família, trabalho, a nossa autoimagem, o nosso prestígio, uma ideologia, pessoas, né? Podemos o dinheiro, podemos, enfim, adorar diversas coisas, e isso é algo que Deus rejeita e abomina. Mas a segunda adoração que Deus rejeita também é a adoração ao Deus verdadeiro, tá? Mas de forma errada. De forma errada. Nós vamos ver que Deus, que nem o livro de Levítico está ali para revelar como Deus queria ser adorado, né? E nós vamos ver que os filhos de Arão, que eram levitas, eles quiseram adorar a Deus da maneira que eles achavam, né? Da maneira que eles queriam expressar uma adoração, da maneira que eles achavam que mais era conveniente. Eles acenderam um tipo de fogo no altar de Deus, que a Bíblia diz que era um fogo estranho. E essa ideia de fogo estranho significa um tipo de oferta que não havia sido ordenada por Deus, né? E está lá em Levítico capítulo 10. E quando isso acontece, então Deus rejeita essa adoração deles e ainda traz juízo e consome eles, né? Mata eles, porque eles haviam, então, profanado o estilo de adoração que Deus havia revelado para os israelitas. Por mais que eles queriam adorar ao Deus verdadeiro, mas a maneira como eles estavam adorando era errada e por isso Deus rejeitou. Deus rejeitou, né?
Em terceiro lugar, nós vemos também que a adoração ao Deus verdadeiro, da forma certa agora, porém com motivações erradas. Né? O livro de Isaías, capítulo 1, nós vamos ver que os israelitas, eles traziam as ofertas, eles traziam os sacrifícios ao único Deus no templo, os sacrifícios corretos, mas quando Deus olhou para o coração deles, as motivações deles, o estilo de vida deles, nós vemos que Deus diz, olha, eu não aguento mais, né? Eu não ouço as orações de vocês, as mãos de vocês estão cheias de sangue, as mãos de vocês estão cheias de injustiça, a vida de vocês não está compatível com o meu caráter, com a minha lei, com as minhas ordens, e então essa adoração que vocês estão prestando não vale de nada. Então, nós vamos ver, nós precisamos entender que essa ideia de adoração ela é muito importante, não apenas porque é algo central na Escritura, a gente vê ao longo de toda a história da redenção, mas nós também vamos perceber que Deus rejeita a adoração. E isso é algo que a gente deve chamar a nossa intenção, porque a adoração é uma expressão, um resultado de uma pessoa que está verdadeiramente crescendo espiritualmente. Nós podemos ver se uma pessoa realmente está crescendo espiritualmente pela maneira como ela está adorando a Deus. Tá bom? Por isso que esse tema é importante. Olha o que o David Peterson escreveu, um livro recente que a Vida Nova traduziu. É um livro maravilhoso, Teologia Bíblica da Adoração, que ele diz. O tema da adoração é muito mais central e significativo na Bíblia do que muitos cristãos imaginam. Longe de ser um assunto sem importância, está relacionado à questão fundamental de como podemos ter um relacionamento correto com Deus e agradá-lo em tudo o que fizermos. Brilhante. O tema da adoração é muito mais central e significativo do que possamos imaginar, porque está relacionado de maneira fundamental em como temos um relacionamento correto com Deus e como agradá-lo em tudo o que fizermos. Tá joia? Tendo isso, então a gente vai agora para o conceito de adoração. Vimos então a importância da adoração e agora vamos entrar então o que a Bíblia fala. Entendi, pastor, entendi que isso é importante, entendi que isso é algo que eu devo buscar, mas agora qual é o conceito? O que significa adorar a Deus? O que a Bíblia fala sobre isso? Quando a gente olha para as palavras que aparecem na Escritura, essa é uma das palavras centrais aí, tá? Que é uma palavra hebraica que significa literalmente prostrar-se diante de alguém pelo fato de que ela é superior a você. Né? Essa é uma palavra que aparece com muita recorrência na Escritura, que os autores e os tradutores sempre traduzem por adoração, às vezes por prostrar-se, inclinar-se. Essa ideia de você reconhecer a dignidade de alguém que é superior a você, então você se prostra em reverência a essa pessoa. E essa palavra hebraica tem várias desdobramentos, né? Vamos dizer, vários sinônimos em que trazem essa mesma ideia de prostrar-se diante de um superior. Quando você vai para o Novo Testamento, essa é uma palavra grega, proskenio, que significa literalmente beijar a mão em sinal de reverência. É o correspondente da palavra hebraica, né? Essa ideia de um reconhecimento de que aquela pessoa ela é digna, aquela pessoa ela tem qualidades, características que fazem com que ela seja digna de um reconhecimento de ser alguém de destaque. E por isso você beija a mão num sinal de lealdade. Essa é a ideia, essa é a palavra adoração que os autores do Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus, os apóstolos, né, usaram para expressar essa ideia de adoração. Então, dentro da Escritura, a adoração ela está ligada a essa ideia de reconhecimento, de dar honra, de reverência, de lealdade, né, de submissão, né, de você exaltar uma pessoa, significa você colocar uma pessoa acima de você. Essa é a ideia que o Novo Testamento traz. Por exemplo, quando você olha para os Salmos, né, há muito essa ideia de adoração. Esse é um salmo central, o Salmo 29, diz assim: deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. O Salmo 29, verso 1 a 2, há outras traduções que colocam tributai ao Senhor,
né? Ó Filho de Deus, glória e força. Essa ideia de tributo significa que você reconhece que aquele ser, que Deus é digno, então você entrega ao Senhor a glória, a força, a dignidade, e você exalta o nome do Senhor, você magnifica o nome do Senhor, você dá a glória devida ao seu nome, e você o adora pela beleza da sua santidade, pelas perfeições do caráter de Deus, pelas perfeições das ações de Deus e do plano de Deus na história. Essa ideia de adoração, né? E quando você vai para o Novo Testamento, por exemplo, Paulo vai pegar essa ideia de adoração muito ligada ao sistema sacrificial e ao sistema religioso do templo do Antigo Testamento, ele vai trazer isso para a vida cristã. Romanos 12, 1 e 2 é um texto clássico que fala assim, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, na sua teologia e na sua mente, ele entende que a vida cristã é um ato de culto a Deus, um ato de adoração a Deus. E a maneira como os cristãos vivem, não moldados pela mentalidade desta era presente, deste mundo presente, dominado por Satanás, marcado pelo pecado, pela corrupção do coração, o homem caído, dos desejos carnais, mas sim compatível com o caráter de Deus e a vontade de Deus revelada na sua palavra. E isso manifesta o quanto o cristão centraliza Deus, reconhece Deus, honra Deus na sua vida. Então, aquela ideia de reconhecimento, honra, lealdade, né, exaltação que a Bíblia traz como um conceito de adoração, então, está presente aqui nos textos aí, nas ordens bíblicas dos autores bíblicos, tá? Olha o que o John MacArthur, como ele conceitua a adoração de maneira bem simples e bem direta. Ele conceitua assim, nesse livro Deus Face a Face com Sua Majestade. A adoração cristã é o ato de dar honra e respeito a Deus. Ele conceitua bem assim, curto e grosso, simples, né? Adoração cristã é o ato de dar honra e respeito a Deus. Ele chega, inclusive, a dizer nesse texto, olha, esse é um conceito bem simples e tudo que a gente for falar sobre adoração vai decorrer disso, né? Porque ele tem vários desdobramentos, né? É o ato de dar honra e respeito a Deus. Já o Jerry Bridges, ele pegando esses conceitos da Escritura, olha só como ele define a adoração. Ele define a adoração assim, seguinte, a palavra adoração na Escritura é usada para denotar tanto um modo de vida genérico como uma atividade específica. Ele está dizendo que a adoração dentro da Escritura, pegando todas as palavras, os conceitos, as ordens, você vê que a adoração tem dois âmbitos. Ele está dizendo isso. Um modo de vida genérico e uma atividade específica. Esses dois conceitos de adoração, um amplo e um específico, correspondem aos dois modos pelos quais glorificamos a Deus. E agora ele vai definir quais são esses dois modos. Fazemos isso atribuindo-lhe a honra que lhe é devida, que é o específico, mas também glorificamos a Deus espelhando sua glória para os outros, identificando um jeito de viver. Esse é o modo amplo. Então, para Jerry Bridges, juntando todos os aspectos da adoração, desse conceito de adoração revelado na Escritura, você tem dois modos que complementam o conceito de adoração. Um modo de um estilo de vida que espelha a glória de Deus para outros, mas também uma atividade específica de adoração a Deus, de reconhecimento e honra a quem Ele é e o que Ele fez. Esses dois conceitos, né? Esses dois conceitos. Um estilo de vida, mas uma atividade específica. Então, isso é adoração. Esse é o conceito de adoração dentro da Escritura, tá bom? Então, a gente vê a importância da adoração, vemos o conceito da adoração, agora a gente vai ver as dimensões da adoração, tá? Olha esse texto comigo de 1 Tessalonicenses 1, de 7 a 10, como Paulo está escrevendo para os crentes de Tessalônica, e como os crentes de Tessalônica, eles eram reconhecidos e notados como cristãos que verdadeiramente estavam adorando a Deus. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Olha só,
Os crentes de Tessalônica, eles cresceram tanto espiritualmente que eles agora eram um modelo a ser seguido para outras igrejas em outras regiões. Quando Paulo queria usar um exemplo de uma vida cristã madura, ele usava o exemplo dos crentes de Tessalônica. Olha que brilhante isso. E olha só, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Caia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Por quê? No que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. E como? Agora só, abandonando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha só como é brilhante. Paulo vai ver que os cristãos de Tessalônica, eles eram um modelo para os outros. Por quê? Porque eles abandonaram os ídolos e eles então se converteram, eles se voltaram para o Deus, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Israel, tá bom? E passaram a servir. Essa palavra servir é adorar ao Deus vivo e verdadeiro e aguardar, é ter esperança de aguardar a manifestação final do Filho de Deus, a quem ele havia ressuscitado e queria então livrá-los da ira vindoura, né? Os crentes de Tessalônica, eles eram notados como maduros, eles haviam crescido espiritualmente de maneira notória. E como que ficou manifestado isso? Porque eles de fato haviam abandonado os ídolos e agora estavam adorando ao único Deus vivo e verdadeiro. Tá bom, pastor, eu entendi. Mas eu entendi a importância, eu entendi o conceito, tá bom? Eu entendi que os cristãos de Tessalônica, eles eram um modelo de adoração, mas a pergunta que fica agora é: o que significa adorar a Deus na prática? Tá bom. Mas na prática, né, o que eu preciso fazer, quem eu preciso ser para que eu possa perceber que Deus está sendo adorado na minha vida? Né? Na prática, pergunta boa. Outra, quais os principais equívocos da igreja moderna? Quando você olha para a história da igreja, você vai ver que há muitos equívocos dessa ideia. Por exemplo, o movimento dos desigrejados, né, que acabou assim se frustrando, se rebelando e até mesmo desacreditando da igreja institucional, eles começaram a enfatizar a adoração no sentido bem assim individual, né? Não, eu adoro a Deus com a minha vida, eu não preciso da igreja, eu não preciso de outros cristãos, né? A minha vida é uma vida de adoração a Deus, né? Mas, por outro lado, a gente vê, né, dentro de pessoas que frequentam muito a igreja, né, elas são frequentes no culto, elas cantam, elas escutam sermão, leem até boas literaturas, mas às vezes você percebe que o testemunho de vida delas não é um testemunho que honra a Deus, né? Isso é essa hipocrisia, né, de ter várias máscaras, né? Ela é uma pessoa na igreja, uma pessoa no trabalho, uma pessoa entre os amigos, uma pessoa na vizinhança, uma pessoa entre os familiares. Será que Deus realmente está sendo adorado na vida dessa pessoa? Ela é realmente madura espiritualmente e está crescendo espiritualmente de maneira que é visível que Deus está sendo adorado na vida dela, né? É isso, né? Ou então, às vezes, uma pessoa que ela é igrejeira, né? Ela talvez não tenha essa corrupção do testemunho, esse mau testemunho, mas ela só busca Deus e só tem uma relação com Deus no domingo, né? No domingo. Será que essa é uma pessoa que realmente entendeu o que significa adoração dentro da Escritura, né? Portanto, como podemos recuperar a visão bíblica da adoração? Como podemos recuperar? Tá joia? Olha só, esse texto que eu não poderia deixar de falar, de a gente meditar um pouquinho nesse texto, pensando nas dimensões de adoração. Esse é o texto de Jesus com a mulher samaritana. Diz o texto que Jesus, ele tinha ouvido falar que João Batista havia sido preso. Ele estava na região então da Judéia, né, perto ali do Rio Jordão. E ele então decide subir, voltar lá para a região onde ele havia nascido, que era a região da Galileia. Mas diz o texto que era necessário ele passar por Samaria. E Samaria era uma região dentro ali de Israel, que era uma região desprezada pelos judeus, porque lá na época do exílio,
quando a Síria levou o Reino do Norte, cuja capital era Samaria, ele enviou muitos povos de outros lugares para aquela região para habitar aquele lugar e para destruir a cultura judaica. E o que aconteceu é que os samaritanos, eles criaram então um sincretismo religioso, né? Eles passaram a adorar a Yahvé de uma outra perspectiva, eles já passaram a ter outras práticas, ter o seu próprio templo, a sua própria forma de adoração, a sua própria maneira de entender a Deus e de viver para Deus e esperar por Deus e interpretar as promessas de Deus. Isso fazia com que os judeus de raiz, eles abominassem os samaritanos, porque ele via os samaritanos como um povo corrupto, um povo manchado, impuro, né? Mas Jesus passa por esse território e ele agora está com muita sede e ele encontra no poço de Jacó, essa mulher que nós não sabemos o nome, mulher samaritana. Eles têm uma conversa sobre água viva, Jesus confronta, né, a maneira como essa mulher estava tentando satisfazer a sua vida através dos homens, e ela começa então a fazer perguntas sobre teologia para Jesus, e ela pergunta sobre adoração. Ela pergunta, vocês judeus dizem que deve se adorar a Deus em Jerusalém, no templo, mas nós recebemos dos nossos pais que devemos adorar neste monte, o Monte Gerizim aqui em Samaria. Quem está com a razão? Então Jesus vira para ela e diz, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Note que o tema da conversa de Jesus com a mulher samaritana é adoração. É adoração, né? E é uma dúvida, uma questão, porque a adoração não é simplesmente um ritual religioso vazio. Mentalidade antiga, a adoração tem a ver com um contato com o sagrado, com o divino. Tem a ver com você ser aceito na presença da divindade e ter uma relação com essa divindade, ter uma identificação com essa divindade, né? É algo muito importante, né? Ser encontrado como um verdadeiro adorador na mentalidade antiga significava que você tinha um vínculo com aquela divindade a quem você invocava e adorava, né? Isso é muito importante. E Jesus vai revelar para a mulher samaritana que a verdadeira adoração, que ele inclusive diz que o Pai, que Deus, o Pai procura, que ele está requerendo ou esperando, ele resume em duas palavras. Ele quer adoradores que adorem em espírito e em verdade. Essas duas expressões já deu muito debate teológico, né? A gente já ouviu com tantas vezes o que precisamos adorar em espírito e em verdade. Os nossos cultos a gente fala isso, a gente quer te adorar em espírito e em verdade, né? A gente chama as pessoas, vamos adorar a Deus em espírito e verdade, mas às vezes a gente perde os conceitos. O que significa adorar em espírito e verdade, conforme o que Jesus mostrou? E a gente pode organizar isso da seguinte maneira. Primeiro, adoração em verdade, ele tem um aspecto que significa que a adoração conforme a verdade revelada por Deus em sua palavra eterna. É a adoração bíblica. No próprio texto, na conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele chega a dizer o seguinte: vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus fala isso com a mulher samaritana. Sabe por quê? Porque os samaritanos haviam abandonado a literatura, toda a literatura judaica, né? Eles tinham ficado apenas com os 5 primeiros livros de Moisés e tinham abandonado toda a literatura sapiencial, a literatura profética, as narrativas, né? Eles tinham abandonado os livros do Antigo Testamento. E com isso Jesus está dizendo, olha, vocês não conhecem a Deus verdadeiramente. Por quê? Porque vocês abandonaram o registro, a fonte pela qual a gente pode conhecer a Deus. E com isso Jesus está dizendo que a verdadeira adoração, a adoração em verdade, é uma adoração, um reconhecimento, uma honra, um se aproximar-se de Deus baseado na verdade que ele revelou, em quem ele é de fato, naquilo que ele revelou, nos seus atos, nos seus feitos, no seu caráter, nos seus mandamentos, conforme registrado no registro da revelação de Deus, a Bíblia Sagrada. Tá bom? Por isso que a adoração verdadeira tem uma dimensão bíblica, no sentido que ela precisa ser adorada em verdade, conforme a verdade revelada.
Mas há um segundo aspecto dentro dessa ideia de verdade, que é a adoração conforme a sinceridade do coração do crente para com Deus. É uma adoração coerente, né? Não apenas uma adoração conforme uma compreensão de quem Deus é, mas uma adoração com uma motivação inteira para Deus, no sentido com um coração voltado para Deus, que reconhece a Deus, né? Lembre que os israelitas, eles chegaram num ponto de estarem adorando a Deus conforme Deus havia requerido, mas o coração deles não estava naquilo. E por isso Deus diz, eu não aceito a adoração de vocês, né? Como, por exemplo, você tem uma criança e você pede para a criança, para ela fazer determinado tipo de atividade. Mas daí você vê que a disposição do coração dela não está naquilo, né? Ela faz emburrada, ela faz só porque você pediu, ela não faz como um reconhecimento, com amor, com gratidão, com entusiasmo. E é isso que é essa ideia de adoração em verdade. Significa que também a adoração com uma disposição correta, verdadeira para com Deus, não fingida, não mentirosa, não camuflada, né? Deu para entender? Mas um segundo aspecto é o aspecto da adoração em espírito, que Jesus falou. O que significa? Adoração em espírito significa adoração no poder e dependência do Espírito Santo que habita e guia os crentes, uma adoração espiritual. Espiritual não no sentido mística, no sentido de uma pessoa que fica lá no monte, que fica trancada no quarto por várias horas, lá em transe, né? Nesse elemento enigmático, misterioso, como se isso fosse espiritual. Não, adoração espiritual significa que o Espírito Santo está agindo em você e ele está então trabalhando, guiando você, te dando poder, te dando os motivos, te dando a força para que você possa adorar a Deus da maneira como Deus quer. Por isso que é a adoração do Espírito, em que o Espírito guia, né? Essa é a ideia, né? Mas há um segundo aspecto dessa adoração em Espírito também, é uma adoração com toda a inteireza e força do interior do crente. Uma adoração íntegra. Íntegra no sentido de inteiro, né? Significa com toda a perseverança, com toda a força, né? Com toda a intencionalidade do cristão em viver uma vida que agrade a Deus, que reconheça quem Deus é, que honre o nome de Deus neste mundo. Essa é a adoração em espírito e em verdade que Jesus revelou para a mulher samaritana, que é o Pai procura. Tá, joia? Diante disso, a gente pode perceber que há 3 dimensões, tá, da adoração verdadeira. Primeiro, uma dimensão pessoal. O que é a dimensão pessoal da adoração em espírito e em verdade, adoração verdadeira? Diz respeito à nossa comunhão e relacionamento privado com Deus. Isto é, nossa expressão particular de devoção. A primeira dimensão da adoração é uma dimensão pessoal. É a sua vida de devoção a Deus. É a sua e a minha vida particular, como Jesus falou no Sermão do Monte, né? Com a porta trancada e o Deus que nos vê em secreto, né? Essa é a ideia, dessa ideia de consagração a Deus, dessa ideia de busca por Deus, de ter um relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, uma comunhão, um contato, né? De buscar a Deus, de se achegar a Deus, se colocar à presença de Deus. Isso é feito por períodos de louvor e ações de graças particular, né? Período de louvor e ações de graça particular. Uma pessoa que está crescendo espiritualmente e manifestar de uma adoração fervorosa, né? Ele tem períodos em que ele para durante o dia, durante a semana, para reconhecer quem Deus é, para exaltar a Deus, para falar das grandezas de Deus, para honrar o nome de Deus, né? Para louvar, para ser grato a Deus por tudo, por quem Ele é e por tudo que Ele tem feito. Mas também períodos de leitura, meditação, memorização das Escrituras. Nós tivemos uma aula sobre isso, né? A Escritura como um meio de crescimento, né? Mas isso também faz parte da adoração particular, né? Você ler, meditar e memorizar a Escritura para ter, né? Chegar-se a Deus também é chegar-se à palavra de Deus, porque Ele é a própria palavra, né? A palavra dele é vida. Mas também períodos de oração, contemplação e jejum individuais, né? Essa dimensão pessoal, né? de uma pessoa que reconhece a Deus, que honra a Deus, que está centralizando Deus na sua vida por meio dessas práticas de oração, de contemplação e de jejum individuais, tá bom? Mas há uma segunda dimensão relacional também, que diz respeito ao nosso comportamento piedoso nas diversas relações interpessoais cotidianas, né?
Nós podemos perceber também que a adoração também é manifestada não apenas nesse aspecto pessoal, né, mas também no aspecto relacional. Né? No nosso dia a dia, nós também estamos, de alguma maneira, mostrando o quanto Deus é central na nossa vida ou não. O quanto nós honramos a Deus através das nossas atitudes ou não. Né? Então, a nossa forma de tratar nossos familiares, amigos, colegas e qualquer pessoa próxima, né? A maneira como nós falamos com essas pessoas, a maneira como nós agimos ou reagimos, a maneira como nós tratamos eles, né? E servimos essas pessoas que estão ao nosso redor, mostram se estamos adorando a Deus ou não, a esse aspecto relacional. A nossa forma de conduzir o trabalho e demais atividades corriqueiras, né? A maneira como nós trabalhamos demonstra se estamos adorando a Deus ou não. O nosso trabalho também são atos litúrgicos, né? O nosso dia a dia também precisamos ter essa perspectiva de que no nosso dia a dia, as atividades que nós fazemos desde o trabalho, um hobby que a gente faz, né, tomar café, almoçar, jantar, né, ver um filme, enfim, são atos litúrgicos que a gente faz, reconhecendo a maneira como nós operamos isso, a gente, da maneira, reconhece a centralidade de Deus na nossa vida, queremos honrá-lo através desses atos também, e por fim, a nossa forma de julgar e desfrutar das coisas que há no mundo, o tipo de música que a gente escuta, o tipo de filme que a gente vê, o tipo de amizades que a gente tem, o tipo de lugares que a gente frequenta, o tipo de roupa que a gente veste, né? O tipo de coisas que a gente consome. Tudo isso manifesta se estamos adorando a Deus ou não, se reconhecemos a grandeza, a majestade, a dignidade de Deus na nossa vida. Então, a adoração não apenas tem esse aspecto pessoal, né? Mas também tem esse aspecto relacional, cotidiano, né? Mas existe uma última dimensão da adoração, que também é a dimensão comunitária, né? Que diz respeito à nossa vida de culto público com atos de louvor e ações de graças em reunião com a Igreja de Cristo, né? A adoração também é vista como essa dimensão comunitária, né? De você estar com outros crentes para você cultuar a Deus de maneira pública, junto com a congregação, nos atos litúrgicos de culto público. Então, como separar o dia do Senhor, o que é o dia do Senhor? É o dia da ressurreição de Cristo, o domingo, né? Separar o dia do Senhor para prestar culto público e ter comunhão com a igreja local, né? Você pode ver que tem, às vezes, muitos crentes que eles não separam o dia do Senhor, né? Ou eles separam o dia do Senhor, eles vão no culto, eles chegam 7 horas em ponto, né? Quando tinha as reuniões, e saem antes da última música, né? Isso demonstra uma falha, uma distorção da adoração na vida dessa pessoa. Ela não está adorando a Deus de maneira plena, né? Porque a adoração comunitária significa você separar aquele dia para prestar um culto. Tem crente que nem vem uma vez na vida, vem na outra, né? Mas vir, né, estar com os outros irmãos para juntos adorarem a Deus, né? Nessa dimensão comunitária. Às vezes você tem igrejas, né, em que vai começar o culto público e o ministro de música, o ministro de louvor, chega e fala assim: olha, não ligue para a pessoa que está do seu lado, feche os seus olhos, né? Agora é adoração você e Deus. Olha só como está confuso essa linguagem e como essa linguagem manifesta uma compreensão confusa acerca do que é adoração. Ele está confundindo a adoração pessoal, né, com a dimensão pessoal, com a dimensão comunitária, né? No culto público, nós não estamos sozinhos, né? No culto público é a dimensão comunitária. Nós adoramos a Deus juntos. Então, eu não posso fechar meus olhos e esquecer da pessoa que está do meu lado, né? Eu não posso adorar a Deus no culto público da maneira como eu adoro a Deus no privado. No privado eu fico de joelho, eu grito, né? Eu choro, me emociono, abro os braços, mas no culto público eu tenho que olhar, tem as pessoas do meu lado, né? Tem outras pessoas, eu tenho que cantar junto com as pessoas, porque estamos juntos ali, né? Cantando e reconhecendo e louvando a Deus por meio de cânticos e tudo mais. Outra, oferecimento de cânticos de louvor e exaltação a Deus e sua obra em nossas vidas. Essa dimensão comunitária, de não apenas separar o dia e ter comunhão com outros crentes, mas também de cantar louvores, cânticos de exaltação que homenageiam a Deus, quem Ele é e o que Ele fez. Participação
de coração e fé na ordenança da ceia do Senhor mensalmente. Esse é um ato de adoração. A ceia, né, do Senhor como um ato de adoração a Deus nessa dimensão comunitária, né, em que a minha fé é renovada por meio da ordenança da ceia, a minha fé é fortalecida pela presença de Cristo, né, e junto com a igreja, relembrando do evangelho, do sacrifício, o evangelho, as boas notícias da vida, da morte, da ressurreição de Cristo sendo encenadas por meio do pão e do vinho, né? E, por fim, a oferta alegre e voluntária dos recursos recebidos para a manutenção e expansão da obra do Evangelho na igreja local e no mundo também, né? Então, são atos, né, de adoração, né, que eu faço na dimensão comunitária, quando a igreja se reúne, tá? Para cantar cânticos a Deus, invocar a Deus por meio das orações, participar da ordenança do batismo e da ceia e também ouvir a pregação da palavra de Deus pelos os oficiais da igreja, os pastores e presbíteros, né? Tudo isso nessa dimensão comunitária de adoração a Deus, tá bom? Quando a gente vai perceber, para a gente finalizar, como eu já dei alguns exemplos, às vezes a pessoa não cresce espiritualmente porque ela não tem claro essas coisas na sua cabeça. E ela dá uma ênfase em apenas uma dimensão, né? É uma pessoa que ela apenas está buscando a Deus de maneira pessoal, uma dimensão pessoal. Então ela está lendo bons livros, está orando, está lendo a Bíblia, mas só isso. Ela não vem à igreja, ou vem à igreja bem pouco, né? Ela não está, né, pensando como a vida dela no dia a dia pode também ser ato de adoração, né? Às vezes, por outro lado, a pessoa só vem à igreja, mas ela não busca Deus durante a semana, né? Ela não tem um relacionamento com Deus durante a semana. Ou às vezes a pessoa ela nem busca Deus durante a semana, vem bem de vez em quando à igreja, né? E ela acha, não, mas eu estou vivendo para a glória de Deus no mundo, né? Eu tô trabalhando para Deus e tudo mais, estou envolvido com outras coisas, com outras pessoas. Então você vê que a bagunça acontece, né? E começa a criar vários tipos de percepções erradas por não ter uma visão ampla e precisa do que Deus revela sobre a adoração. Tá, João? Deixa eu terminar, concluir aqui com João Calvino nas suas Institutas. Olha o que ele diz. O todo da substância do cristianismo é um conhecimento da maneira certa de se adorar a Deus e a fonte de onde emana a verdadeira salvação. Assim, a adoração deve ser o interesse central dos cristãos. Não é uma questão periférica, mas a substância última da fé cristã. Calvino eleva a adoração aí como se fosse a substância última da fé cristã. Tá bom, meus irmãos? Então, finalizando essa nossa classe de jornada cristã, a gente pôde perceber que um dos sinais, né, um dos sinais do crescimento espiritual é a pessoa que ela está manifestando uma adoração espírito em verdade, né? Esse é um sinal claro, um resultado claro de alguém que está crescendo espiritualmente. Ela é reconhecida como um adorador verdadeiro, um adorador em espírito e em verdade, né? E ele entende que a adoração em espírito e em verdade tem essas dimensões que a gente viu, né? E o mais assim curioso e o mais assim brilhante disso tudo é porque todas essas dimensões espirituais, se você pode perceber, eles também vão contribuir para quê? Para fazer a nossa fé crescer também. Né? Para fazer a nossa fé crescer também. Então, à medida em que a gente adora a Deus de maneira completa, né? Esses meios, essas dimensões, eles também contribuem para que a nossa fé seja fortalecida, amadurecida, nosso caráter seja lapidado e a gente possa glorificar a Deus neste mundo, tá bom? Espero que você tenha sido abençoado por essas aulas. Antes de eu orar, não esquece, né, de você responder a prova e também de você optar para as outras 2 classes nesse rodízio que a gente vai fazer no segundo semestre, tá bom? Deus abençoe e deixa eu orar para a gente terminar. Senhor, obrigado por esse tempo, por essa aula e por toda essa classe que a gente passou. Usa, Senhor, usa os meios que o Senhor nos deu e dê com que cada irmão da Igreja Batista Itaipu possa de fato crescer espiritualmente. Estamos certos que o Senhor que começou essa boa obra há de completá-la.
até o dia de Cristo. E é no nome desse Jesus, o nosso padrão, o nosso Salvador, é que eu oro e te agradeço. Amém. Amém? Deus abençoe, tá bom? Uma boa semana e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau.